Rio de Janeiro, fim da década de 50. Você e seus amigos sentados numa mesa de bar, conversa vai, conversa vem. Pô, o cinema tá muito careta, ninguém fala do que precisa ser falado. Foi entre bares do Catete e Copacabana que jovens cineastas começaram um dos movimentos mais importantes do cinema brasileiro, o cinema novo. Com muita influência do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague, eles também tinham como proposta um cinema mais cru, feito com baixo orçamento. Era o que tinha na mão ali na hora, meu parceiro. Iluminação era luz ambiente, nada de som direto ou estúdios. Era tudo locação ou nas ruas mesmo. O jovem Glauber Rocha foi quem disse a frase que é considerada o lema do cinema novo. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Rio 40 Graus, de 1955, é considerado o precursor do cinema novo. O filme de Nelson Pereira dos Santos é um retrato ousado da cidade maravilhosa e acompanha 5 garotos pretos e pobres que saem das favelas para vender amendoim no asfalto. Com um trabalho de câmera vibrante, próximo dos documentários, o filme foi feito em condições precárias e, mesmo assim, se tornou um marco no cinema brasileiro, chegando a ser proibido e motivando manifestações em prol da liberdade de expressão. A ideia era fazer filmes anti-industriais, de combate, que mostrassem a realidade do povo para construir no Brasil um patrimônio cultural. O cinema novo surgiu entre as presidências de Jânio Quadros e João Goulart, época de agitação e revolução, tanto que pouco depois aconteceria o golpe militar de 64. O movimento pode ser dividido em 3 fases. A primeira, entre 60 e 64, foi realista, com filmes mais radicais, que tinham a esperança de conscientizar o povo a assumir o protagonismo e lutar por seus direitos contra os opressores. Para tirar suas ideias do papel, muitos diretores colaboravam entre si. 5 Vezes Favela é um exemplo perfeito dessa parceria. Alguns dos filmes mais marcantes dessa primeira fase são Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, a adaptação do romance de Graciliano Ramos, que foi aplaudida de pé no Festival de Cannes. Os Cafajestes, de Rui Guerra, é uma crítica aos costumes da alta burguesia. O filme chegou a ser proibido por mostrar o primeiro nu frontal do cinema nacional e por uma cena com os jovens enrolando um baseado. Deus e o Diabo na Terra do Sol é a obra-prima de Glauber Rocha, uma dura crítica às condições de sobrevivência no Nordeste empobrecido pela seca. Não deixa o pobre morrer de fome! A segunda fase rolou entre 64 e 68 e foi mais alegórica, já que depois do golpe a censura veio pesada. Boa parte dos filmes dessa fase analisavam o fracasso do populismo e dos intelectuais de esquerda, que não conseguiram proteger a democracia. A estética da fome, que visava escancarar os problemas sociais, foi dando espaço a protagonistas de classe média, como no longa A Garota de Ipanema, de Leon Hirschman. Alguns filmes tentaram driblar a censura, tipo Glauber Rocha, que lançou Terra em Transe em 67. Apresentando o alegórico País do Eldorado, ele segue um jornalista e poeta desesperado com a política sendo representada por um líder fascista, outro populista e um capitalista. É claro que o filme foi proibido em todo o território nacional, mas isso não impediu que Glauber continuasse recebendo reconhecimento pelo seu cinema ao redor do mundo, com admiradores do nível de Jean-Luc Godard e Martin Scorsese. A terceira fase aconteceu entre 68 e 72. Ela já foi bem mais polida e profissional para conseguir uma aproximação maior com o público. Aproveitando elementos do tropicalismo que explodia naquele período, misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira com inovações estéticas. É impossível não citar Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, uma comédia sobre temas raciais, sexuais e políticos que adapta o romance de Mário de Andrade. Um marco no cinema nacional pela sua linguagem bizarra e original. O cinema novo foi um movimento que se descobria enquanto se fazia. Dá pra ver sua influência em filmes muito diferentes que vieram bem depois, como Central do Brasil, Cidade de Deus, Amarelo Manga, Árido Movie e até o recente Bacurau. Todos com consciência social e respirando brasilidade.